Nossos corações agora e sempre. O tema que nós trazemos para reflexão na noite de hoje: pensamento positivo, combustível para a reforma íntima. Na realidade, é o que a figura nos mostra. A gente costuma falar, materialmente falando, que o pensamento positivo ele traz resultados para o nosso crescimento como profissional, como pessoa, não é? Como pai. Você trabalhar uma educação de uma criança de uma forma positiva, sempre buscando as afirmações em vez das negatividades, é mais produtivo, porque o cérebro ele aceita mais o que é positivo do que negativo. E isso tem uma explicação. Nós todos estamos inseridos num fluido, eu acho que vocês já ouviram falar. Quem nunca ouviu falar em fluido cósmico universal aqui? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Nós todos estamos inseridos num fluido, que seria algo, fazendo uma comparação grosseira, nós estamos para o fluido cósmico universal, assim como o peixe estaria para o mar. Se você joga uma pedra no mar, ela emite ondas e essa onda se expande no mar. O tubarão, ele percebe a comida através da vibração na água. Um peixe em sofrimento, ele traz uma vibração, ele faz uma vibração na água. O tubarão pode estar muitos metros de distância, ele percebe aquela vibração e vem atrás, porque ele sabe que ali tem comida. Por quê? Porque naquela vibração há uma transmissão através da água e o tubarão percebe. Conosco acontece a mesma coisa no fluido cósmico. Às vezes a gente fica, meu Deus do céu, como é que fulano que nunca passou por um aprendizado sobre esse assunto, principalmente as crianças, sabe disso? Muitas das coisas que nós aprendemos, nós também captamos do nosso inconsciente coletivo, de tudo que se aprende na sociedade. Por isso que geralmente uma sociedade ela vai na evolução de forma conjunta. Aí, mas será que é só isso? Será que a questão do pensamento positivo vai interferir apenas na minha relação íntima com o crescimento? Apenas na minha relação íntima com as coisas que acontecem na minha vida de forma positiva? Ou tem algo mais por trás disso? Que engrenagem é essa que faz com que as coisas positivas me elevem e as coisas negativas me derrubem? Aí nós vamos para o nosso Evangelho, onde nós temos o pensamento malévolo, determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Até aí, nada de novidade, né? Nós sabemos disso e nós percebemos isso no nosso dia a dia. Se eu começo a vibrar negativamente, é só pensar, né, tipo aquela hiena lá de trás, só quem tem cabelo branco vai saber o que eu estou falando, ela dizia, ó céus, ó vida, ó azar, lembra isso? O leão da montanha, ela só traía negatividade para a vida dela, não é? Ela só trazia, entre aspas, azar para a vida dela, não é? Por quê? Porque ela vibrava nessa frequência das coisas negativas. A partir do momento que você vibra positivamente, agora, você não pode mentir para o cérebro, você não pode querer algo positivo que esteja acima de suas condições, não é? Eu chegar e dizer, sei lá, vou fazer um concurso público e eu vou botar na minha cabeça que eu vou passar nesse concurso e não estudo. Mas o pensamento positivo vai fazer com que eu passe. Qual o resultado? Não vai dar para passar. Porque eu não fiz minha parte, eu não estudei e estou mentindo, inclusive, para o meu cérebro. Não é? Porque ele sabe que não tem condições. Agora, se eu digo, eu vou me preparar e vou fazer o melhor possível no concurso. Vai acontecer? Vai. Eu me preparo, faço o melhor possível, o cérebro acredita e materializa aquilo. Se eu for o que fez o melhor, né, entre todos, eu passo.
né? Então é bem por aí. Então, por que é que muito dos pensamentos negativos atraem coisas negativas e o pensamento positivo atrai coisas positivas também no ambiente espiritual? Aí na pergunta 282 do Livro dos Espíritos nós temos a pergunta de Kardec: como os espíritos se comunicam entre si? A resposta: o fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É um veículo de transmissão de pensamento, como o ar é para nós o veículo do som. Vocês só estão ouvindo minha voz aqui porque nós temos um ar. O oxigênio, tudo no qual estamos inseridos, para não falar fluido cósmico universal, e que através dele ele consegue, como a água para o peixe, transmitir o som, transmitir também o pensamento. Tá? Então, pensamento cientificamente comprovado é matéria. Pensamento, ele se expande e é percebido por outras pessoas. Tá? Então, aí no Livro dos Espíritos a gente tem a seguinte pergunta: e os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Será que um espírito consegue, tá certo, ter um pensamento extremamente negativo e esconder isso de outra entidade? Não. Para eles, tudo permanece descoberto. No mundo espiritual, nós temos sentidos mesmo, físicos, no perispírito, que no mundo espiritual nós não temos. Um deles é perceber o pensamento do outro. Quando nós somos recém-chegados no mundo espiritual, nós precisamos balbuciar palavras, nós precisamos nos comunicar através do som. Depois que nós passamos um período lá que nós já ambientamos, a comunicação passa a ser mental. Tá? Nós não precisamos mais emitir som para a comunicação. Logicamente, os recém-chegados, a gente, de forma muito generosa, vai recebê-los, né, na conversa, né, com som. Mas não obrigatoriamente, com o tempo, isso muda. Essa 459, ela é muito elucidativa. Vê bem, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Sim, né? Nesse sentido, a sua influência, a influência deles, é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Aí imagine, se a espiritualidade, muitas das decisões minhas são tomadas por influência deles, se eu tenho pensamentos negativos, quais são os espíritos que vão se valer desses pensamentos para me influenciar? São os irmãozinhos obsessores, né? Não é verdade? Agora, se eu modifico essa frequência e começo a pensar positivamente, vão ter dois resultados. Primeiro, eu vou atrair para mim espíritos mais elevados, que estarão sintonizados com o meu pensamento. E sobre os espíritos menos esclarecidos, eu vou influenciá-los a pensar da forma que eu estou pensando, se eles realmente estiverem, né, apegados a mim de forma por algum processo de passado, dívidas de passado, que a gente não sabe, né? Nós nascemos no processo reencarnatório, nos fez esquecer, mas aí a gente vai estar influenciando positivamente na relação deles conosco. E aqueles que não tenham tanto, né, ódio ou tanta relação de dívida, ele simplesmente vai se afastar. Por quê? Porque ele não vai conseguir terreno fértil, vibracional, para conseguir influenciar nas minhas decisões. Aí muitas das vezes a gente chega no centro espírita e está com um processo obsessivo. Aqueles que têm um maior entendimento, né, sabe que está, e chega no centro espírita pedindo
Primeiro, para que aquele irmãozinho seja doutrinado e se lhe dê uma trégua. Mas o que é que eu estou fazendo para isso acontecer? Porque o centro espírita, por mais que nós temos aqui, né, trabalhadores, mentores espirituais da casa, estão para nos ajudar. Mas se eu não crio condições para essa ajuda, ele não vai conseguir. Eu estou tão apegado ao negativismo que eu sou terreno fértil para essa influência. Então fica muito difícil para eles nos ajudar. Então eu tenho que a todo momento vai ser positivo, eu vou conseguir. E você começa em conseguindo a cada passo, a cada conquista que você consiga na tua vida, perceber aquilo, para que aquilo cada vez mais influencie o teu cérebro a acreditar nas tuas afirmações. São das pequenas conquistas, não é, que a gente vai angariando, sabe, seguranças para o pensamento, a ponto de realmente o cérebro dizer, ó, tu estás no caminho, eu sei que vai chegar, e a coisa se concretiza. O pensamento é atributo do espírito, é força viva, é agente de criação. Está lá em Pensamento e Vida de Emmanuel. O pensamento, ele não é algo assim. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre ele. É fácil dominar esse pensamento? Não. Nós estamos no mundo material. E se eu ligar a televisão, o que eu mais vou ver é negatividade. Né? A gente vai ver roubou, matou, estuprou. Agora em São Paulo, roubou a aliança, né? O Medona roubando a aliança, né? Para o mercado negro de aliança. Mas enfim. É muito difícil o cérebro perceber isso e pensar numa oportunidade diante disso. Nós, como espíritas, temos a consciência de que nós podemos, em tudo, encontrar oportunidades. Numa situação dessa, tá certo? Em assaltos que estava havendo lá em São Paulo, né? Primeiro, pedir a espiritualidade que nos ampare a levar para todos aqueles que estão ao nosso redor uma educação, não é? Para que essa educação, através do exemplo, contribua para que essa coisa não chegue aqui. Orar para que a vibração positiva seja instaurada lá. Que essas pessoas encontrem alternativas de vida ou encontrem uma razão diferente de vida para sair dessa atividade do roubo, né? Das atividades escusas. Então, nós temos uma grande responsabilidade sobre a nossa atitude, não sobre a atitude dele. Não é? Eu não posso mudar a atitude do outro, mas eu posso, não é, exercer o meu livre-arbítrio numa direção a obter o melhor resultado. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Oração não é simplesmente balbuciar de palavras. Oração é emissão de frequência. Vocês já ouviram falar nisso? Vocês, quando entram em estado de oração, e eu digo oração, é um estado de oração, não são palavras. Eu posso simplesmente estar no carro, dirigindo um carro, encontro uma pessoa no meio do caminho passando uma dificuldade, eu me compadeço daquela pessoa e entrei em estado de oração. Eu já estou transmitindo para ela, posso estar transmitindo para ela, forças benéficas para que ela saia daquela situação. Hoje, no futuro, um dia vai sair. Nós temos consciência que um dia todos nós saímos da dificuldade. É questão de tempo. Né? A evolução é uma fatalidade em nossas vidas. Nós um dia todos aqui seremos espíritos puros. Mas precisamos nos conscientizar disso e entender que estamos caminhando nesta direção, porque todos nós estamos. Eu digo sempre, esta é a nossa melhor versão.
nós nunca fomos tão evoluídos. A semana passada nós éramos bem menos evoluídos que hoje. A partir do momento que eu obtenho informações do meu cotidiano, a partir do momento que eu transmito bons fluidos para o meu cotidiano, eu também, para as pessoas que estão ao meu redor, eu também estou evoluindo. Tá? Então, assim, tenhamos consciência disso, introjete isso, aprendamos a olhar no espelho e perceber que hoje somos diferentes de ontem, para melhor. Isso o cérebro aceita se você começar a perceber as suas atitudes hoje e comparar com as atitudes antes. Há menos de 200 anos atrás, há pouco mais de 100 anos atrás, nós íamos para uma praça pública comer pipoca para se divertir vendo um irmão ser açoitado só por ter cor de pele diferente da nossa. Hoje, nós achamos isso um absurdo. Há pouco tempo atrás, se um filho na mesa do jantar dissesse ao pai, pai, eu te amo, ele levava um tapa na boca, porque isso não era coisa para o homem dizer. Hoje, o que a gente mais busca é essa frase, eu te amo. Aí a gente vai dizer, não estamos mais evoluídos que há pouco tempo atrás. A diferença, então, mas por que eu estou vendo aí guerra Ucrânia, não é? Com Rússia, guerra lá em Israel? Por quê? Parece que tudo entrou em colapso. Não. A comunicação está mais evoluída também, a tecnologia evoluiu. Então nós sabemos tudo online, em tempo real. Não é? Então isso chega para a gente agora. Se acontecer algo, sei lá, os Estados Unidos decretou guerra com sei lá quem, a gente chega em casa e vai saber. Antes, meses depois a gente ia saber, dias depois a gente ia saber. Né? Então dá a impressão que as coisas estão caminhando para pior, mas não, isso não é verdade. A vibração é fonte de sintonia espiritual. Quando nós vibramos positivamente, nós interferimos no nosso ambiente material e no espiritual também. Se você chega aqui, no centro espírita, vai fazer um trabalho numa mesa mediúnica, e chega lá carregado de pensamentos negativos, briguei com meu colega de trabalho de manhã, quase íamos às vias de fato. Eu vou chegar de noite em condições de trabalhar numa mesa mediúnica? Não tem. Eu estou totalmente desequilibrado. Aí eu estou pensando numa novela que ficou em casa, não é? Que tem o mocinho foi sequestrado e tudo indica que eles vão matar ele essa noite. Eu estou morrendo de medo e tal, e trouxe isso para cá. E estou aqui pensando na novela. Vai ter um bom resultado? Não vai. Isso não é um pensamento positivo. Pensamento positivo é aqui, agora. Eu estou aqui, estou aqui. Tenta esquecer. Isso é um exercício, tá, pessoal? Tenta esquecer da porta para fora. Se coloque neste momento, se coloque nesse lugar. Vivemos em tempo e espaço desafiadores com oportunidades ou percalços. E a gente diz sempre, eu passo por uma situação, essa situação pode ser uma situação extrema que você olha e diga, coitado dele. No entanto, o fato em si tem a mínima importância. Aconteceu um assassinato, não é? Dentro do meu seio familiar. Que importância tem isso? Eu vou chocar vocês. Zero importância. O que tem a máxima importância é o que eu vou fazer com isso. A gente tem que entender que os fatos que acontecem na nossa vida precisam de ação nossa. E eu posso tomar uma atitude de revolta. Meu Deus do céu, porque meu filho faleceu com a doença incurável, uma criança de, 3 anos, está surgindo agora. E o anjo
e desencarnou e Deus o levou de volta. Eu posso pensar várias coisas diante desse fato. Me revoltar contra a criação, tá certo? Posso olhar aquilo e entrar em depressão profunda e não querer mais saber da vida, porque ele era a minha razão de viver. Ou posso tentar entender tudo o que serve aquilo e ter a consciência que era um espírito em evolução, que estava passando por um processo dele, e que eu tenho uma importância muito grande sobre a minha postura diante desse fato, em virtude que ele continua no meu ambiente de influência. Ele é uma entidade que está ainda ligada, perdeu o corpo físico, mas espiritualmente está me observando. E pode até estar do meu lado e papai, e não percebe. O que é que eu vou transmitir para ele? Revolta contra a criação? Uma depressão? Ou vou tentar passar para ele a consciência de que nada mais aconteceu do que um processo de planejamento reencarnatório? Olha a importância de nós conhecermos toda a engrenagem espiritual através do Espiritismo. Não é? Então, o que pode ser mais transformador e encorajador do que reconhecer que temos o poder de mudar nossa vida a partir da forma como pensamos? Nós não vamos ser nunca castigados. A ideia que nós temos de castigo, não é? Alguém que vai ser, chegou no mundo espiritual, aí está lá São Pedro te esperando, aí você chega na frente dele, abre o livro da tua vida e diz, olha, vou passar a régua aqui. Tu estás negativo, então tu vai para o umbral. Não, tu estás positivo, mas não tão positivo para ir para o mundo puro. Tu vai para o nosso lar para começar um trabalho lá. É assim? Não. Não. É tipo semelhante atrai semelhante. Eu chegar no mundo espiritual, não tenho condições de caminhar no nosso lar, muito menos em planos superiores, eu, pela minha frequência vibratória, vou ser atraído para onde? Para o umbral. E vou ter que passar meu período lá. Agora, entendam o que é que o conhecimento nos traz. Eu chego no umbral com a consciência de espírita, vou chegar lá e vou dizer, eu estou aqui porque realmente eu fiz algo que não devia. Eu devia ter tido uma postura diferente na vida. Então vamos mudar, né? É mudar a qualquer momento. Ah, desencarnei, agora não tem como mudar. Como não? A evolução não acontece só aqui. É, mas aqui é, porque eu esqueci o passado, eu não estou com peso de lembrar das coisas que eu fiz no passado. Por isso eu esqueci. Aí vem a engrenagem da reencarnação, né? Mas aqui eu preciso agora de forças para caminhar aqui. Eu vou estar me preocupando com o que eu fiz no passado? Se Deus chegou para mim e diz, esquece. Esquece tudo o que se passou. Começa aqui com a nova família, com novos relacionamentos, e é daqui para frente. Então, por que eu lembrar o que eu fiz na semana passada? Ah, eu fiz algo na semana passada? Qual é a minha atitude? Não fazer daqui para frente. Não se martirizar. O Espiritismo nos pede isso diuturnamente. Pensamento positivo. Olhe para você como um ser em evolução. Nós somos seres em evolução. Evolução pede o quê? Pede leveza, tire dos ombros todo o peso, consciência do caminho a seguir nós temos, e temos aqui, ó, a nossa bibliografia extensíssima, né? Temos muita informação para nos mostrar, são verdadeiros manuais de vida, para nos mostrar o caminho a seguir. A gente sabe qual é o caminho a seguir. Cada um tem o seu, mas o destino é um só. Reforma íntima, não é? Crescimento interior. Nós criamos a todo tempo, o tempo todo, com o nosso pensamento.
Criamos estado de paz ou de angústia. Criamos laço de afinidade ou de perturbação. A todo momento. Eu posso olhar para vocês e ver como pessoas, olhar como pessoas que estão aí criticando, ou esperando, ou avaliando, julgando o que eu estou dizendo. Ou posso simplesmente dizer, eu estou aqui para cumprir uma missão que eu encaro como a devida. E fazer isso de forma leve, suave. Eu não posso ser responsável pelo que o outro interpreta do que eu falo. Eu sou responsável pela minha interpretação do que eu estou falando aqui, porque eu estou falando sobre influência. E nós sabemos disso. Não é? Então, eu sou responsável pela minha percepção. Cada um aqui vai ter uma percepção, alguns parecidos, mas alguém pode ter uma percepção totalmente, né? Se a gente for fazer uma régua, alguém vai pensar aqui, outro está pensando aqui, no meio tem um monte de gente pensando, porque as nossas convicções são resultado das experiências de vida de todos nós. Só que eu preciso, é como um cavalo chucro, eu preciso direcionar para um caminho de evolução. E esse caminho é sempre o caminho positivo. Ah, mas como? Como é que eu vou sempre estar pensando positivamente? É muito difícil o que você está dizendo, Stênio. É dificílimo, principalmente depois de você de ter dito de todas as adversidades que a gente vive no mundo material. É um exercício. Aí vai recursos como meditação, assistir palestras de Rossano Klingen, de Décio Andoli, de Haroldo Dutra. É muito melhor do que estar assistindo matou, roubou, estuprou, né? Minha esposa vai me pegar em casa quando voltar e diz, e os filmes que tu assiste, né? Mas assim, né? Tá rindo. Pensar é sintonizar. Nosso pensamento atrai companhias espirituais semelhantes àquilo que cultivamos mentalmente. O que é que eu estou cultivando na minha mente? Eu fui para um filme, aí eu vou falar o outro lado, tá, da percepção. Eu posso ter ido para o filme Paixão de Cristo. Teve uma Paixão de Cristo que Jesus apanhou muito. Eu não sei se vocês viram, eu acho que foi a última Paixão de Cristo que passou no cinema, em que eles focavam mesmo nos açoites que foi dado a Jesus, e a gente via a pele rasgando, vocês lembram disso, né? Eu assisti esse filme, fui com minha esposa saiu da sala várias vezes. Não assisti o filme, eu assisti o filme todo, tirando determinadas conclusões. Primeiro, como o homem faz questão de vender o sofrimento. É uma percepção. E a gente precisa se preocupar. Será que eu não estou nessa vibração? É uma percepção. Não é? É tirar uma oportunidade de algo que traz um sofrimento muito grande. Eu posso chegar ali, sair dali dizendo, foi assim, meu Deus do céu, por nossa culpa, minha tão grande culpa. Ou posso dizer, não importa o que ele sofreu no passado. O que importa é a mensagem que ele deixou. Tudo aquilo, né, ficção ou não interessa. O que interessa é a presença dele aqui e agora, que ele está aqui. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. Esse é um pensamento positivo. Eu posso sair do filme extremamente deprimido. Entrar em pânico por causa disso. Posso. Isso é positivo? Não. Não é positivo. Eu fui para lá para obter instruções. Então, eu vou tirar a instrução do filme. Eu posso tirar de qualquer coisa na vida. As piores coisas eu posso tirar ensinamentos. André Luiz dizia uma frase, meu pai carregava essa frase numa camisa. E eu, criança, vi essa frase e gravei. Eu nasci em um lar espírita. E essa frase era o seguinte: auxilia o ofensor com teus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém.
Ou seja, até o ofensor me ensina. Eu tenho que olhar para o ofensor e aprender com aquilo. E não revidar. Porque se eu revido, eu entro na frequência dele. Eu entro na frequência dele. E quantas vezes eu vou resolver o problema entrando na frequência dele? 0 vezes. 0. Então o que é que eu faço? Não trago para mim aquela desarmonia, não revido e tento de alguma forma instruí-lo. Aí os caminhos vai depender da situação. Instruí-lo para que ele perceba, tenha consciência que aquela atitude foi incorreta. E eu tenho que fazer isso na hora certa, porque se eu fizer na hora da atitude, está quente ainda. Eu não vou obter um bom resultado. Eu vou obter um revide. Ele é um ofensor, então espera a hora certa, vamos conversar, vamos bater um papo. Será que aquilo foi correto? O que é que você acha? Sem julgar, só pedindo para ele que ele reflita. Para que ele reflita. É trazer para a nossa realidade os ensinamentos. Não adianta eu ler um texto do Livro dos Espíritos e simplesmente, por exemplo, pergunta número 1, quem é Deus? Essa pergunta diz muita coisa. Primeiro, Kardec não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Querendo dizer, eu não tenho uma consciência, veja a atitude dele e a generosidade dele em colocar essa pergunta para nós, para nos ofertar uma resposta que fosse o mais próximo da realidade possível, que ainda é muito distante, tá? Ainda é muito distante. Saber o que é o Criador, não é? Nós não temos uma palavra que realmente o defina. Mas, o que quer dizer? Eu dizer que é quem é humano, eu querer dizer que é um senhor de cabelo branco, de barba branca, é muito imperfeito para ser algo que criou tudo isso. Aí o que é que a espiritualidade nos diz? De uma forma extremamente positiva, inteligência suprema, causa primária de tudo. Eu posso atribuir isso a alguém? Não. Meu cérebro consegue entender, criar a figura dele? Não. Mas ele, meu cérebro, percebe o que essas palavras dizem. Inteligência suprema está acima de nosso alcance. Causa primária de tudo. Ele é o Criador. Ele causou tudo. Foi dele que surgiu tudo. O cérebro acredita nisso? Sim. Acredita. Ele não consegue acreditar no senhor de cabelo branco, barba branca. Não dá para acreditar. Porque a criação é extremamente superior, isso é percepção do cérebro, extremamente superior à capacidade de um senhor de cabelo branco e barba branca. Não é? Então a gente tem que refletir sobre a verdade, né? Então, nosso pensamento atrai companhias espirituais semelhantes àquilo que cultivamos mentalmente. Se eu começo a trazer para o ambiente terra-terra, se tudo para mim tem que ser material, primeiro que eu já vou estar contrário à própria ciência, que já aceita o espiritual como fonte de muitas coisas do que acontece em nossas vidas. Que eu diga a AME. Sabe o que é a AME? Associação Médico Espírita. Médicos estudando fenômenos materiais numa visão espírita, numa visão espiritual. E percebendo que as fontes de muitas dessas doenças são de cunho espiritual. E afirmando a todo momento que todo tratamento precisa de 3 vertentes. E nós não podemos fugir disso. Uma é espiritual, o médico. Outra é, aliás, um físico, desculpe, um médico. Outro mental,
seria o psicólogo, o psiquiatra, e outra espiritual. E aí vai de acordo com a crença de cada um. Essas três vertentes hoje são as aceitas na cura. O tratamento, se eu seguir apenas algumas delas, eu vou ter um tratamento na linha, mas a cura realmente eu vou precisar dos três. Toda doença tem um fundo emocional, toda doença tem um fundo espiritual, toda doença resulta numa consequência física, num efeito físico. A reforma íntima é o processo de melhoria moral e espiritual que todos nós estamos convidados a realizar. É isso aqui, ó. É abrir mesmo, sabe? E começar a aceitar como verdade coisas que são reais e a gente não aceita, às vezes, por medo ou por vaidade, né? A gente trilhou um caminho material tão, às vezes, dinâmico, correria, estresse e tal, que tudo que se refere ao espiritual, você diz, isso não tem importância, porque você está focado no crescimento profissional, no crescimento material. Aí a gente perde a oportunidade de lá atrás já seguir nos três caminhos. Eu preciso do material? Preciso. Eu preciso dar a minha colaboração à sociedade? Preciso. Então eu preciso do meu profissional. Eu preciso do meu psicológico? Preciso. Porque senão o meu caminho vai ficar muito mais difícil de percorrer. Aí vem as doenças do século, né? Depressão, pânico e aí vai, né? Aí eu preciso ter a consciência de que eu preciso trabalhar o meu psicológico também. Aí onde vem as afirmações sempre positivas. E eu preciso trabalhar o espiritual, que é minha conexão com o meu eu real, o meu eu espiritual. É a nossa verdadeira essência. É espiritual. Nós somos seres espirituais habitando corpos físicos. Ponto. Morte, como nós conhecemos, né, na nossa literatura, não existe. Existe, como diz a literatura espírita. Morte, na realidade, não existe. É uma mudança de estado físico. Mas lá nós vamos ter uma vida social, vamos ter trabalho, né, como disse Giovânia, vamos ter atividade do outro lado. E a gente vai ter problema aí você, porque você disse que ia chegar do outro lado e ia querer varrer. E eu digo a todo mundo, se eu encontrar uma vassoura, eu vou correr na direção dela. Porque vou pedir para pelo menos ter duas, né? Então, pessoal, chegar do outro lado, encontrar uma vassoura no teu caminho, se agarre com ela. Mas se agarre mesmo, como se fosse a coisa mais valiosa da tua vida. Sabe por quê? Terapia ocupacional. Vai encontrar o que fazer. Porque não vai ter ninguém lá para te contratar, não. Para chegar e dizer, tu és médico. Eu chego lá, André Luiz, né? Vou chegar o André Luiz lá. Eu fui médico, eu não sou médico, né? Não, eu sou contador. Chega lá, não, eu era contador lá do outro lado, não me mostra aqui as contas para... Não, eu quero contabilizar os bônus hora. Eu vou dizer, troca o tênis, né, gente? Paciência, troca o tênis. Então, a coisa mais fácil a fazer lá, o que é? Não é nem lavar prato, porque o povo lá não come, só sopa, né? E a sopa... né? O pessoal reclamou só no filme. Não sei se é verdade, Deus queira que não. Mas enfim, aí chega do outro lado lavar prato. E quase ninguém come, não vai ter prato para lavar. Mas chão para varrer vai. Então, e eu já estou criando aqui um monte de concorrente. Quando chega todo mundo lá, todo mundo vai para a vassoura. Mas vamos nessa. É olhar para dentro com sinceridade e se perguntar: o que em mim ainda precisa ser transformado? Será que eu sou isso? É isso que eu quero ser? Ou é isso que eu quero ser?
me olhando no espelho? Eu estou olhando realmente o estímulo que eu quero ver ou não? E agora, como mudar isso? É um exercício contínuo. Não é algo que vale trazer escravidão. Aquilo que me traz escravidão está fora disso. Eu preciso fazer a minha mudança de uma forma harmônica, suave, percebendo antes até de errar, que aquilo que eu estava pensando fazer seria um erro e simplesmente não ir naquela direção. Né? Para tudo eu posso exercitar dessa forma. A reforma não acontece por mágica. Ela exige vigilância constante e principalmente o controle consciente dos nossos pensamentos. E a meditação traz muito isso. Você, na meditação, aprende a viver o aqui e agora. Só prestando atenção na respiração. Estou inspirando, estou expirando. Estou inspirando, estou expirando. Que é a atividade mais... uma das atividades vitais, né, que eu tenho hoje e que podem ser manipuladas por mim. Por exemplo, eu não tenho como manipular o batidor no meu coração. Ele vai bater por conta dele, né? Mas a respiração eu posso cadenciar. Se eu estou muito nervoso, aí eu pela respiração, vou tentar me harmonizar. E começa a respirar mais devagar. E perceba o resultado disso da sua vida. Quem não conhece meditação, procure. É um senhor remédio. Pensamento positivo é ferramenta de mudança, mas não é apenas sobre pensar coisas boas. É mais do que isso. É escolher conscientemente alimentar ideias elevadas e fortalecer a fé. É manter a esperança mesmo nas dificuldades. Nada acontece em nossas vidas por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu quero caminhar no caminho da fé, fortalecer a fé, com ideias elevadas e manter a esperança, eu preciso tentar, pelo menos, aceitar que as coisas sempre têm uma razão de ser. Sempre tem uma razão de ser. Nós estamos no momento certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Às vezes a gente diz, foi assaltado porque estava na hora errada, no lugar errado. Não existe isso. Foi porque existia alguma coisa que você precisa tirar dali. Comece a tirar. Uma vez minha esposa liga para mim, meu filho bateu com o carro. Eu ia saindo do tribunal, o rapaz deu um ré e bateu no meu carro. Eu digo, agradeça. Já agradeceu? Porque se ele não batesse você, podia ser que lá na frente você atropelasse alguém por algum motivo, ou algo pior acontecesse. Sim, quem sabe se não? As pessoas que se atrasaram no dia de trabalho, 11 de setembro, eu falo 11 de setembro, todo mundo sabe o que eu estou falando. Lembra, né? 11 de setembro de 2001. Meu Deus do céu. Perdi um trabalho, por que será? Adoeceu, não consegui ir para o trabalho, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que vai fazer? Tu não vai estar nas Torres Gêmeas. Simplesmente isso. E quantos são salvos, né, por causa de algum percalço na vida? Tenta entender, tenta buscar, sempre, no mínimo, a consciência que algo poderia acontecer pior se aquilo não tivesse acontecido com você. A mudança é feita passo a passo, e sempre no aqui e agora. Portanto, confiemos e aliviemos o coração. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Então, tem um livro muito interessante, eu acho que alguém já deve ter lido, é de autoajuda. O Poder do Agora, é de Eckhart Tolle.
Tem o poder do agora e depois praticando o poder do agora. De Eckhart Tolle também. São 2 livros muito bons que ele ensina a viver o aqui e agora. Mas é autoajuda, tá? Não é livro espírita, não. Quem quiser depois, é só botar o poder do agora, vai aparecer na internet. É Eckhart Tolle. A prática do pensamento positivo é vital para a reforma íntima. Sim, lógico. Se eu estou querendo me transformar numa pessoa forte para processar as minhas mudanças, eu preciso acreditar nessas mudanças. Para que eu acredite, eu tenho que ter segurança de estar sempre vibrando na linha do crescimento. Se eu começo a me policiar em sempre ter a segurança de que estou no caminho certo, era para ser assim, vamos em frente, né? O resultado é crescimento, reforma íntima. Vamos refletir. Quantas vezes ao longo do dia nos deixamos levar por pensamento de desânimo, de crítica pessoal ou alheia, até de medo? A gente adora criticar, né? Adora chegar e dizer, olha o cara ali, eu nunca faria aquilo. Meu Deus do céu. Se você já está processando o julgamento, todo julgamento é você se vendo na figura do outro. Julgou, está se vendo. Quando é um julgamento lógico, né? De um processo. Eu estou falando de julgamento sem a gente, né? Julgamento do cotidiano. É sempre isso. É sempre isso. Na grande maioria das vezes, eu cometi aquilo ali e estou criticando a mim mesmo. Estou vendo no outro aquela atitude e eu estou me espelhando, lembrando algum processo meu. É nesse momento que precisamos agir com simples prática diária, como orar com fé sincera. Ler uma página edificante ao acordar. Nós temos livros de cabeceira que tinha que estar em todas as cabeceiras. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o ESD. Eu faço ESD, pessoal, desde 2009. Quantos anos são? 16 anos, né? Há 16 anos que eu faço ESD. Termino, começo de novo. Termino, começo de novo. Aí você vai dizer, esse cara é no mínimo o meu espectro autista não está me deixando perceber de jeito nenhum. Mas todas as vezes que eu passo pelas missões, parece que é a primeira vez. Impressionante. Se você tiver na tua cabeceira o Livro dos Espíritos, ele sempre vai vir, abre a esmo, ou o Evangelho, abre a esmo, sempre vai vir uma solução para aquele dia. Impressionante. Durante o dia vai acontecer alguma coisa e ali está explicando, olha, age dessa forma. Aquela leitura vai te ajudar no entendimento do teu processo. Praticar gratidão sempre, agradecer sem nem ter motivos, colocar gratidão como uma frase obrigatória em todo momento. Entrar no elevador, obrigado, e a pessoa se estranhar, olha, obrigado por quê? Não, obrigado pela oportunidade de estar caminhando com você no elevador. Não estar sozinho, né, a gente poder conversar. Agradecer sempre. Repetir frases elevadas como eu sou um filho de Deus e estou no processo de crescimento. Se eu chegar, eu sou filho de Deus e sou todo-poderoso, o cérebro vai dizer, é? Não acredito não. Se eu chego para o meu cérebro e digo, eu sou um filho de Deus e estou no processo de crescimento, é lógico, né? É lógico que o cérebro vai aceitar. Mas a gente se esquece muito disso. Isso é um pensamento positivo. Com o tempo, o pensamento positivo deixa de ser esforço e se torna hábito. Hábito. Eu tenho que transformar o meu dia num exercício da positividade. Pensar positivamente não significa negar os problemas, mas encará-los com fé e coragem. É confiar que estamos sempre amparados. É saber que, com Jesus, tudo passa, tudo se transforma. Como nos diz o apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa é a grande transformação.
quando eu renovo o meu entendimento, quando eu começo a observar em tudo, entender que tudo são oportunidades e não desgraças na minha vida. Tudo que você analisar. E se você, em determinado momento, você não conseguir ver aquele fato como uma oportunidade, coloque Jesus no teu lugar. Faça um exercício. Coloca ele. Ou seja, tem que perceber qual a percepção do fato que ele teria naquele momento. Como ele é o nosso maior modelo, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que modelo seguir? Jesus Cristo, né? Resposta. Ele é o nosso maior modelo. Então, quem é que eu vou tomar como exemplo de percepção do fato? Jesus. Qual a percepção que ele teria? Então, é a percepção real. Bem rapidinho. Como praticar o pensamento positivo? Começar o dia com oração, leitura edificante ou assistindo a palestra. O YouTube está aí cheio de palestras esperando para a gente assistir. Né? Só positivo. Substituir pensamentos negativos por afirmações positivas mais verdadeiras. Trocar o não vou conseguir por estou aprendendo, com fé e esforço vou melhorar. Não é vou conseguir sempre não. Porque aquilo pode soar como uma mentira para você. Trocar o não vou conseguir por eu vou tentar. E vou ver se eu consigo. Aí o cérebro vai aceitar. Ou eu estou aprendendo, com fé e esforço vou melhorar. O cérebro vai acreditar nisso. Praticar a gratidão, ao fim do dia, pensar em 3 coisas pelas quais é grato. Um sorriso, um livramento, um aprendizado, um ensinamento, uma oportunidade de tirar um sorriso de um rosto que chora. O Papa Francisco disse, a vida é boa quando estamos felizes, mas a vida é muitas vezes melhor quando alguém está feliz por nossa causa. Você tirar de um rosto que chora um sorriso, agora observe o que você fez, para tomar aquilo como combustível, para você sempre estar percebendo, sabe, e praticando atos semelhantes. Evitar reclamações. Reclamar é como reforçar o que está ruim. Afirmar, estou buscando aprender com isto. Mesmo que seja algo que você ache que não traz nada, mas o cérebro entende que de tudo eu posso tirar um ensinamento. Isso ele entende. Escolher bem as companhias, enquanto não conseguir contagiá-las com positividade. Às vezes a gente está junto de pessoas que são extremamente negativas. Então, qual é a minha atitude? Tentar contagiá-la com positividade. Tentar mudar aquilo ali. Fazer afirmações positivas para ela também mudar a frequência dela. Eu não estou conseguindo, se eu conseguir estar junto dela e não me contaminar com aquela negatividade, tranquilo. Mas a partir do momento que não dá, aí eu tenho que encontrar algum jeito. Porque aí está me complicando. Mas é tentar modificar. Tem uma pessoa que é bem, sabe, dessas pessoas bem complicadas. Sabe o que é que eu faço? Quando ela está falando muito, meu Deus, isso aqui é o que eu me calo. Eu me calo mesmo. Aí reclama porque eu não emiti uma palavra. Eu digo, o que é que você queria que eu dissesse? Aí, não sei. Eu digo, eu também não sei o que falar. Diante disso aí, eu não sei. Agora, vamos pensar de outra forma? Aí leva a positividade. Aí é realmente tal, porque está fazendo esforço para mim ouvir a positividade, porque senão eu vou ficar calado. E fica mesmo. E a pessoa fica... E ela olhando para ele calado. Quando digo, sim, qual é a sua opinião? Diante de quê? Disso aí? Meu Deus. Volta a fita, começa tudinho e próprio, não consigo, estou aprendendo, vou tentar, mas o não consigo, para mim, é uma afirmação muito pesada. Eu não tenho como emitir opinião sobre isso. Vamos lá. Manter a vigilância constante.
Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Livre-arbítrio nós temos para viver uma vida positiva ou negativa. Cabe a nós. Agora, as consequências vão depender disso. Eu posso agir na minha vida da forma que eu quiser. Posso ser uma pessoa boníssima ou a pior das pessoas. Sou livre para ser um ou outro. Mas eu sou escravo das consequências. Causa e efeito. Não dá para eu plantar laranja e querer colher banana. Não dá para eu plantar mamão e querer colher abacate. Não dá para eu plantar ódio e querer colher amor. Não dá para eu plantar negatividade e colher positividade na minha vida. E Jesus está sempre, não só ele. Quando a gente fala Jesus, a gente está falando mentores espirituais da nossa casa de oração e trabalho, os trabalhadores da casa que estão aqui vão aplicar passe, estão aqui num trabalho voluntário, tentando fazer com que a gente tenha, sabe, um momento de ânimo que dói. Viver, às vezes dói. Mas essa dor é um estímulo para a vida. Imagine uma vida que tudo fosse um saco, não tivesse nada para conquistar, não tivesse percalços para vencer, não tivesse barreiras à nossa frente para serem transpostas, não é? Então, isso é vida, tanto aqui como no mundo espiritual. Então, não reclamemos, não. Se nós estamos passando por uma situação difícil, isso é um excelente sinal. Prova que estamos vivos. Já viu um morto passar por problema? Está lá, os corpos no cemitério. Qual deles está passando por problema aqui? Nenhum, né? Nós estamos passando por problemas materiais porque estamos vivos no mundo material. Alguém aqui queria desencarnar hoje? Não, ninguém quer. Se eu quero viver, eu tenho que viver nesse mundo com problemas. Então vamos pegar esses problemas e aliviar. E tirar o peso das nossas costas, vivendo um mundo de positividade. E que a paz e o amor de Jesus esteja sempre nos acompanhando e nos ajudando a perceber que a vida positiva é bem melhor e mais fácil. Que assim seja.